Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. É um prazer estar aqui novamente. E hoje o nosso episódio vai falar de um tema muito, muito, muito importante e relevante, que é a inteligência emocional. É uma habilidade, gente, uma habilidade fundamental para que a gente possa gerir as nossas relações do dia a dia, tanto na vida pessoal como também no trabalho. É uma habilidade que poucas pessoas têm, mas deveriam ter. Todas deveriam, né? Exercitar, pelo menos. Exatamente. E para quem acha que a inteligência emocional é uma habilidade inata, eu digo para vocês que não. É uma habilidade que pode ser aprendida. É algo que pode ser desenvolvido. E a partir disso, o nosso episódio hoje vai falar um pouquinho sobre quais são os pilares dessa habilidade e como que a gente faz para desenvolvê-las. Então, com algumas dicas práticas, com alguns exemplos, para ver se vocês aí conseguem se identificar e ir praticando essa habilidade tão importante para nossos relacionamentos. Então, bora lá. Muito bem, então, primeira coisa, vamos conceituar o que é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional nada mais é do que a habilidade que nós temos de gerir as nossas emoções de maneira positiva. E essa habilidade, essa capacidade, né, de gerir e de entender os nossos sentimentos, ela passa por 5 pilares. Então, o primeiro deles, gente, é o reconhecimento das próprias emoções. O segundo é a regulação emocional. O terceiro é a utilização das emoções para impulsionar ações. O quarto é a empatia. E o quinto, relacionamento interpessoal, habilidades interpessoais, vamos chamar assim. E a gente vai explicar aqui para vocês cada um desses pilares. Mas acho que primeiramente as pessoas devem querer saber, né, mas de onde veio esse conceito, né, como que se criou? Ele foi um conceito difundido pelo Daniel Goleman, inclusive tem um livro, né, que acho que quem trabalha na área de pessoas com certeza conhece, que é um livro que foi um best-seller, que vendeu horrores, que é o livro da inteligência emocional, mas já se falava disso muito antes. Eu lembro na faculdade, não sei se você lembra, Tina, a gente já estudou as inteligências, lembra? Uhum. E aí todo mundo achava assim, a inteligência é só o quociente intelectual. Isso era a medida de inteligência no passado. Quando a gente tem o famoso QI, né? E que não é Exato. só isso. Existe o QE, que é o quociente emocional. E é isso que, na verdade, talvez hoje seja o mais importante nas relações. Porque vamos pensar que o QI está muito mais ligado a habilidades cognitivas. Habilidade de você, habilidade matemática, você, sei lá, ter uma capacidade de raciocínio lógico. Só que hoje em dia, se a gente pensar, essas coisas podem ser feitas, inclusive por robôs. É. Coloca os dados lá no computador, ele vai fazer para você, né? Exato. Agora, e o emocional? Será que um robô é capaz de conseguir desenvolver essa habilidade numa relação? Então, isso é uma coisa que é do humano e que a gente precisa pensar que isso, eu acho que inclusive vai ser o futuro. Essa nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de reconhecer, de entender emoção, de conseguir ler o outro. Porque também tem isso, quando a gente pensa na inteligência emocional, a minha capacidade de reconhecer as minhas emoções e reconhecer também você. Que tem também, né, que a gente fala até nas palestras, né, tem algumas coisas assim que a gente fala muito da empatia, né? A empatia, a gente quer assim, o colocar-se no lugar do outro, né? É tentar compreender naquele momento o que o outro está sentindo, se solidarizar com ele, enfim, essas coisas que acontecem, isso se dá na convivência com o outro, né? E aí a gente sente um pouco esse afastamento, né, que pode acontecer, porque a gente fica muito atrás de uma tela, a gente já falou isso, mas eu acho que é importante reforçar. A gente acaba ficando muito longe de uma atrás de uma tela, a gente não senta para tomar um café com uma pessoa, às vezes olhar no olho e perceber como essa pessoa está se sentindo, trocar Sim. experiências. Então, como sentir empatia pelo outro se você não experiencia junto ao outro os sentimentos? Exatamente, porque essas, como a gente fala, todas as habilidades são treináveis. Como que você falou, se você está através da tela, como é que você vai fazer essa leitura corporal, por exemplo? É.
né? Uma reação física, enfim, várias coisas. Mas aí falando, né, das 5 habilidades que a gente falou, aliás, 5 habilidades não, os 5 pilares importantes para que a gente tenha uma inteligência emocional bem desenvolvida. Como eu falei, o primeiro deles, então, é o reconhecimento das próprias emoções. Então, isso significa o quê? É a capacidade que eu tenho ali de identificar as emoções que eu tenho a partir do momento em que elas surgem. E elas são não só de perceber o sentimento, mas também os sinais físicos. Uhum. Então, eu estou sentindo, por exemplo, né? Vamos imaginar que eu tenho uma palestra para dar, Uhum. né? Que é o nosso mundo aqui, que eu acho que isso sempre acontece, né, amiga? Toda vez que a gente vai dar uma palestra, a gente consegue perceber, né? Aquele momento em que você O começa a clima, sentir né? O clima. uma dor no estômago, você começa a suar, sua mão começa a suar, dá uma palpitação no coração, aí você já pensa. O que você pensa? Tô tendo um infarto? Tá muito quente aqui? Ansiedade. Isso é reconhecer as emoções, os sinais físicos que a gente tem e, de repente, até uma sensação, uma angústia, um mal-estar ali, Uhum. né, que se traduz no físico e que a gente consegue perceber que é uma ansiedade, né? Então, isso é uma habilidade, reconhecer o que eu estou sentindo no momento em que ela surge. Se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, se eu estou com medo, e por aí vai, né? Então, tem esses sinais. A segunda habilidade, que seria a parte de regulação emocional, eu falo que uma acaba complementando a outra. Quando a gente pensa em regular a emoção, é eu sentir, por exemplo, esse mal-estar físico, essa tremedeira, essa palpitação no coração, Uhum. e eu conseguir trazer um certo equilíbrio, Voltar ao né? homeostase, Voltar né? ao homeostase, voltar para uma sensação mais confortável, né? Antes de entrar no palco e fazer uma palestra, Para por você exemplo. conseguir lidar melhor com a situação, né? Então você vai Uhum. se autorregular para que você. Tudo bem, né? Aí a gente fala, você tem a ansiedade? Tem. Você tem o medo, uma insegurança, mas você consegue dominar um pouco aquilo para que amenize os sintomas e você consiga ir lá e fazer o que você tem que fazer. Exatamente. Então, a regulação emocional é essa capacidade de gerenciar e controlar essa sensação que eu tenho. E aí, vamos pegar, né, o exemplo da própria palestra que a Tina falou, né? Como que eu faço para me regular? Tem pessoas, por exemplo, que eu já vi, que fazem, sei lá, técnica de respiração. Sim. Começou a sentir aquele mal-estar, reconheci, então eu vou, sei lá, fazer uma respiração mais profunda. Ou de repente, tem pessoas que às vezes investem em comer coisas mais leves porque sentem que estão mais leves. Tem Uhum. pessoas que vão, de repente, sei lá, fazer um exercício físico antes. Então, isso é uma forma, né, de baixar aquela sensação, baixar aquela adrenalina e fazer com que você se sinta mais confortável. Ou, de repente, né, vamos pensar numa outra situação. Eu tenho, por exemplo, um dia estressante no trabalho. Uhum. Eu percebo que eu tô estressado, que o meu dia foi horrível. E aí eu chego em casa e saio, sei lá, brigando com a minha esposa, brigando com os meus filhos, dando patada em todo mundo. Desconto toda a minha raiva, toda a minha frustração do que eu passei no trabalho, Desvia para a família. desvio para a família. Será que essa é a melhor forma? Ou será que eu tô percebendo que eu tô fazendo isso? Porque aí a gente volta pro primeiro item. Será que eu reconheci que eu tô irritado por conta do trabalho? Ou eu só cheguei em casa e descontei no outro? Não, eu tô irritado com o trabalho, então eu preciso fazer alguma coisa para não chegar na minha casa e sair dando pancada em todo mundo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um café com as amigas. Gente, eu sou a rainha do café com as amigas. Quem me conhece sabe, né? Tina, Juliana, vou falar das minhas amigas. Tina, minha companheira, Juliana, minha companheira, Samara, Suhaila, nossas companheiras de café. Nosso momento de A Elis, quando não tá no desestressar. show de Madonna, Elisângela que ela também, some às entendeu? Porque essa vezes. mulher trabalha, viu, gente? Essa Olha, a trabalho. gente sempre marca, mas ela sempre tá lá super ocupada com a clínica, graças a Deus. Mas é o nosso momento de descontração, de descompressão. Então, o que que eu faço para conseguir, né, ficar equilibrado? Então, estou estressado no trabalho, eu vou correr, eu vou tomar um café com os amigos. Tem gente que vai fazer um happy hour, né? Happy hour, gente, não é para encher a cara e cair com a cara na sarjeta.
Porque aí senão você Sim, vai ficar pior. não vai resolver, né? Na verdade, você fica pior, né? Porque o álcool, ele primeiro te dá aquele pico, né? De tipo, uhul, estou feliz, dá aquela energia, e depois ela neurodeprime o sistema nervoso ali, e aí você fica mal, né? Então, tomar cuidado. Então, uma cervejinha às vezes pode ser que ajude, um exercício físico, né? Então, pensa aí que isso pode ser uma forma de você regular as suas emoções. E aí a gente tem o terceiro item, que é utilizar as emoções para impulsionar as minhas ações. Então, essa habilidade é a capacidade de usar as emoções para motivar e orientar o comportamento de forma positiva. Isso significa você ser capaz de aproveitar essas emoções com entusiasmo, com paixão, com determinação para você alcançar os seus objetivos e tomar ali decisões mais alinhadas mesmo com seus valores e interesses. Então, o que que isso significa? Vamos pensar no exemplo da palestra, para a gente continuar aqui no mesmo Uhum, raciocínio. uhum. Eu sei que antes de palestras, eu, Thaís, por exemplo, eu fico mais nervosa, fico mais ansiosa, às vezes a gente até sonha. Então, como que eu posso usar isso a meu favor? Que seria mais ou menos essa ideia. Eu posso me preparar melhor para aquela palestra. Eu vou estudar mais sobre o tema. E eu sou aquela que estuda de fato. Eu vou lá, vou buscar artigo, eu vejo vídeo, eu releio os slides. Então você se prepara antes. Isso quer dizer que você não vai ficar nervoso? Você vai ficar, mas você vai se sentir mais confortável porque você se preparou. Antes, você se antecipou, né? Exato, não vai esperar, né, a última hora. É a mesma história de você tá com medo de uma prova e não estudou. Lógico que vai dar errado na prova, vai dar ruim, né? Com certeza, com certeza. Mas a gente sempre costuma dizer, né? Falo coisa de brasileiro, né? A gente deixa ali para o último momento. Tenho prova, vou estudar um dia antes. Vai dar. A Vai dar chance de ruim, dar ruim é grande, vai né? dar ruim. Claro que tem pessoas que trabalham melhor, né? Quer dizer, trabalham melhor, não. Não sei se isso é muito verdade, viu, Tina? Tem gente que fala assim, ai, eu gosto de trabalhar sob pressão. Eu acho que você se acostumou. É. Não sei se as pessoas gostam de fato de trabalhar sob pressão. Porque eu fico pensando, trabalhar sob pressão dá uma sensação de mal-estar. Então, você gosta de ficar se sentindo mal? No Pensa caos, nisso. né? Vamos pro caos novamente, Por né? quê, Que né? situação é essa? Então, se prepara antes. Então, essa é uma forma, por exemplo, de impulsionar, de utilizar as suas emoções a seu favor, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma ansiedade, ela vai ter se ela for uma pessoa que se reconhece, ela vai se preparar antes. Ela vai minimamente usar isso, né, a ansiedade, essa coisa toda a favor dela. Uhum. Estudar para uma prova, estudar para uma palestra, ou, sei lá, vamos pensar numa outra situação que a ansiedade vem a nosso favor, Tina. Deixa eu pensar aqui. Não sei. Acho que é ao fazer uma coisa nova, né? Quando você sai daquela sua zona de conforto, eu penso assim, quando você sai daquela sua zona de conforto, já é uma coisa nova, né? Então é bom que tenha essa ansiedade. Eu vejo que assim, é uma angústia, porque quando a gente fala a palavra angústia, eu gosto sempre de falar isso, trazer até para os pacientes, eu falo, angústia. Quando a gente olha angústia, angústia pode ser vista como algo muito ruim, né? Algo que te faça se sentir mal. Não, a angústia ela pode ser, eu falo que é a coceirinha de que preciso mudar alguma coisa ou fazer diferente. Então, se a Uhum. gente levar pelo ponto de que eu estou indo para um lugar novo e que sentir medo, insegurança por estar fazendo alguma coisa nova realmente causa esse medo, mas que seja levado como uma angústia onde eu posso fazer diferente e buscar coisas novas, né? Então fica como se eu vou conseguir fazer outras coisas novas, mas isso você usa a angústia como um alerta. Se estou fazendo coisas novas, eu tenho realmente que me preparar um pouquinho melhor, saber mais sobre o assunto. E aí isso vai te levar realmente a começar a ser uma coisa natural, né? Que você sabe que você vai ter que ter um esforço um pouco a mais, mas que isso vai te levar para algo melhor, para algo diferente. Ao tentar o diferente, você pode ter respostas também diferentes. Sim. Então, acho que vem como um desafio. E aí, levar essa angústia como uma possibilidade de você se desafiar, né? Para que você conquiste coisas novas, Hum. né? E resultados novos. Eu vejo um pouco assim, É, essa parte da acho angústia. que é isso, acho que é isso mesmo. E usar a ansiedade nesse caso
para se planejar, como a gente Eu falou até acho. agora. Se prepare, Se né? prepare antes. Porque a ansiedade pode fazer isso, ajudar você num planejamento, né? Mas enfim, aí a gente pensa aqui em outras habilidades, né? Vamos pensar na empatia. A Uhum, empatia uhum. é o que todo mundo está cansado de ouvir, né? O que que é empatia, o que que significa empatia. É essa capacidade, essa habilidade que a gente tem de compreender e compartilhar os sentimentos da outra pessoa. E eu sempre gosto de falar, gente, que o fato de eu compartilhar e entender o sentimento da outra pessoa, conseguir me colocar no lugar do outro, não significa, que fique claro, gente, de novo, não quer dizer que eu vou tomar o sentimento do outro, trazer aquela dor ou aquela angústia e aquele problema para mim. Uhum. Não vou tomar aquilo como meu, não é tomar para si. É você ter a capacidade de compreender, de você colocar e pensar, poxa vida, essa pessoa está passando por uma situação difícil. Quer ver um exemplo? O desastre que está rolando lá no Rio Grande do Sul, das enchentes, de tudo que aconteceu lá. Olha quanto as pessoas estão praticando essa habilidade de empatia. Você está vivendo aquela mesma situação que a pessoa? Você está sentindo aquela mesma dor? Não. Mas você consegue se colocar no lugar dela, reconhecer que essas pessoas estão sofrendo. Então aí passa pela empatia e até pela compaixão, que é um Uhum. movimento que mobilizou o Brasil inteiro. Esse é um bom exemplo de empatia, É verdade. né? Então imagina como a gente falou, né? Um amigo seu tá passando por um momento difícil, né? De repente faleceu alguém. Você vai lá, você vai acolher a dor dessa pessoa. Você vai minimamente dar uma palavra de conforto. Você vai ali se conectar com essa pessoa e na dor que ela tem. Uhum. Então, isso é um pouquinho da habilidade aí de empatia. Certo? Certo. Muito bem. E aí a gente entra na última habilidade, que é não menos importante, que são as habilidades interpessoais, que é a capacidade que a gente fala de interagir eficazmente com outras pessoas. Porque aqui, vamos pensar que até agora, vamos pensar nas duas primeiras habilidades, né? O que é o reconhecimento das próprias emoções e a habilidade de regulação emocional. Uhum. Essas duas passam muito mais pela habilidade de relacionamento intrapessoal, que é a relação de você para você mesmo. Quando a gente pensa na empatia e nessa capacidade que eu tenho de me relacionar com o outro, aí a gente está falando do relacionamento É interpessoal, pessoal. que é a Exato. habilidade que eu tenho com o outro. Então, aqui a gente está falando de comunicação, a gente está falando da capacidade que eu tenho de resolver conflitos de maneira eficaz, habilidades de escuta, habilidade de inspirar, habilidade de influenciar as pessoas de uma maneira positiva e construtiva. Então, isso faz parte das habilidades interpessoais. E se a gente vê, né, Thaís, não tem como fugir dessa habilidade interpessoal. Né? É uma coisa que tem que ser exercitada realmente. Porque, assim, a gente fala isso nas palestras, né, Thaís, assim, Uhum. por mais que você ache que você pode morar numa caverna e não ver ninguém, né, e não falar com ninguém, e que ninguém vai interferir em você e você ter uma interferência nessa pessoa, esquece, isso não existe. Né? Nós somos humanos, seres humanos, eles lidam com outros seres humanos. A todo momento a gente vai ser permeado, né, por essas coisas e permear, o afetar e ser afetado pelo outro. E Uhum. aí, quando a gente não tem essa conexão ou tenta fugir dessa conexão, quebrar, vai dar outros problemas, né? Ó, a disfuncionalidade das relações, tanto no trabalho quanto pessoal, em qualquer âmbito da vida. A gente está sempre com o outro, mesmo uma tela separando, a gente está com o outro. A gente se faz Exatamente. pelo outro também. Sim, a gente se reconhece, inclusive, como Exatamente. um indivíduo através, Do muitas outro. vezes, da fala que a gente tem com o outro. A Né? gente se relaciona o tempo todo. Desde a hora que você nasce até a hora que você morre, você está sempre se relacionando. Então, essa é uma habilidade que ela é primordial em todas as esferas da sua vida. Então, vamos pensar aqui num exemplo prático, né? Imagina só você tem um conflito, vamos pensar numa situação de trabalho, né? Você tem um conflito com um colega de trabalho. Uhum. Seu colega de trabalho, de repente, tem uma opinião diferente da sua. O que que você faz? Porque, gente, pode parecer bobo, mas eu vejo isso muito o tempo todo nas conversas que eu tenho,
tanto com amigos, como com paciente, em todos os lugares, as pessoas têm uma dificuldade absurda de respeitar a opinião do outro. E por incrível que pareça, essa é uma habilidade que faz parte da inteligência emocional, que é a habilidade Uhum, né, de ouvir a outra pessoa, que é a famosa escutativa. uhum. Mas escutativa não é você ficar ali olhando para a cara da pessoa com aquela cara de tipo, estou prestando atenção, mas de fato você não tá. Ou então, de repente, você tá ali conversando com a pessoa, mas você tá, de repente, mexendo no celular. Você tá, sei lá, prestando atenção na conversa do cara que tá na mesa do lado. Isso não é ter uma escutativa, você realmente está aberto para ouvir o que o outro tem a dizer, a O compreender presentificado, né? o ponto de vista dessa outra pessoa. Então, assim, eu estou numa relação de trabalho, meu colega tem uma opinião diferente da minha. Uhum. Eu vou simplesmente entrar em conflito com ele ou eu vou tentar minimamente entender o ponto de vista dele, perguntar por que que ele acha aquilo, o que levou ele a aquela conclusão, aquele cenário, por exemplo. É uma forma, né? Abrir para o diálogo, né? Para escutar, Exato. você abrir a porta. Exatamente, uma É, conversa aberta e com respeito também. sim. Porque tem gente que acha que se o outro tem uma opinião diferente da minha é porque ele está dizendo que eu tô errado. As pessoas se sentem atacadas. Não sei se você já percebeu isso. Uhum. Se eu penso diferente de você, eu tô sendo atacada. Não, mas então você está dizendo que o que eu tô falando tá errado. Não! Eu penso diferente de você. Não quer dizer que eu tô dizendo que você tá errado ou que você tá errado. Então, isso é uma habilidade que passa pela relação interpessoal. E aí a gente pensa, né? Mas tá, são essas habilidades todas, mas eu faço o quê? Como é que eu faço aí para dominar essa tal dessa inteligência emocional? Então vamos lá, gente. Uma palavrinha muito importante que é autocontrole. E aí eu quero deixar aqui uma outra dica importante. Autocontrole não é suprimir as suas emoções. Porque eu falo, suprimir a emoção é igual panela de pressão, né? Você vai ali, né? Aquela pressão, aquele negócio que não Uma hora sai, vai uma hora estourar. vai estourar. Então, autocontrole é diferente de suprimir. Então, isso significa que eu vou, de alguma maneira, usar dessa minha capacidade de reconhecimento e tudo mais que a gente falou até agora, para me relacionar no dia a dia. Esse autocontrole é uma maneira de eu, por exemplo, conseguir adiar um desejo, por exemplo. Uhum, Né? Então, por exemplo, eu tenho ali uma tendência, né, a procrastinar, por exemplo. Vamos pensar no exemplo uhum, hipotético. uhum. Então, o que que eu faço? Eu preciso estudar para uma prova. Só que tá passando um filme mais legal aqui na Netflix. Eu vou estudar para a prova ou eu vou assistir Netflix? O que que é mais importante? Você aí do outro lado tem que pensar. Se eu preciso estudar para uma prova que é amanhã, eu tenho que ter o autocontrole de entender que naquele momento eu vou estudar para a prova e ver o filme da Netflix no final de semana. Uhum. Isso é autocontrole, por exemplo. Ou então, é, eu, por exemplo, Thaís, eu amo aqueles salgadinhos, aqueles bem, como é que eu posso chamar? Bem de isopor, assim, sabe? Bem sódio total. Isso, muito sódio, sabe? Adoro aquilo. Se deixar, eu como todo dia, gente, porque eu adoro. Mas eu como todo dia? Não, porque eu sei que faz mal para minha saúde. Então eu como, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, de vez em quando eu como. E ainda não como um pacote inteiro, não, como só um pouquinho, né? Então, isso também é ter autocontrole. Então, esse é um bom sinal, né? Se eu consigo adiar um pouco desse meu desejo, desse meu id querendo sair. Então, acho Uhum. que essa é uma habilidade que vai te ajudar muito no domínio aí da inteligência emocional. Beleza? O que que você achou, Tina? Acho que é isso mesmo, né? E assim, isso tudo que você falou tá ligado com o autoconhecimento que a gente vem falando, né? Porque a sua forma de gerenciar a sua inteligência emocional, você vai conquistando.
dentro dos seus limites, das suas possibilidades, né? Você vai se autoconhecendo. Então, primeiro você se autoconhece, até para você conseguir fazer essa regulação, né? Uhum. Então, por exemplo, tem um dia que eu não estou muito bem, estou com uma enxaqueca, um exemplo bem clássico. Vai funcionar alguma coisa? Se eu sei que a minha dor de cabeça não é daquela que eu tomei o remedinho e passa, ou eu ainda vou ficar, né, ruim? Não. Então, vamos adiar com a inteligência e fazer isso depois, porque eu vou fazer melhor. Né? Então, eu Uhum. acho que assim, o autoconhecimento ele vai entrar em tudo isso. Você se dando seus limites e você se autorregulando. Cada um vai ter isso de uma forma, Sim. né? E você vai aprendendo isso com as experiências da vida, né? Você vai começando a experimentar algumas coisas e vendo o que vai dar certo ou errado, o que funciona mais para você ou menos para você. E não quer dizer que para o outro seja igual, porque daí entra o respeito com o outro, né? Como o outro administra a mesma situação que está passando, mas de formas diferentes. Então, isso que eu vejo aí. Autoconhecimento, gente, terapia, mais uma vez puxando a sardinha para o nosso lado, mas é verdade, Uhum. né? Se você não se conhece, como você vai lidar com o outro? Exatamente. E como é que você vai fazer tudo isso aqui? Não faz. Ter, né, essa capacidade de Você congela, né? Ou você reconhecimento, estoura. ou você estoura. E a gente sempre fala, falta inteligência emocional. A pessoa fala, mas como A assim, pessoa, às né? vezes, é um crânio, né? Faz contas, faz coisas bizarras, é um cientista, é uma série de coisas. E não consegue, às vezes, lidar com o outro que está do lado. E nem consigo mesmo, começa por aí. Exatamente, Né? exatamente. E aí que a gente entendeu até agora, né? Então vamos lá, a gente entendeu aqui o que que é a inteligência emocional e uma capacidade super importante que é o autocontrole para conseguir aí, vamos pensar, dominar essa questão. Então aqui a gente vai falar de algumas habilidades, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas que podem nos ajudar a desenvolver cotidianamente essa questão. Então a primeira coisa é negociar consigo mesmo. Então isso significa, como eu falei agora há pouco, negociar com você para saber o que que eu posso realizar no aqui e agora e o que que eu posso adiar. Isso é super bacana para que você consiga ter uma boa capacidade de gerenciar suas emoções, por exemplo. Ou uma outra coisa é tolerar o desconforto. Essa aqui eu acho que é uma que as pessoas têm muita dificuldade. Uhum. Porque, gente, a vida é fácil. Como eu sempre brinco, às vezes, eu brinco com a minha cachorra. A vida não é um morango, gente. A vida não é tão fácil como a gente gostaria. Claro que não significa que também seja tão difícil como algumas pessoas pintam. Mas nem sempre as coisas são como a gente quer. E a gente às vezes tem que tolerar algumas coisas que a gente não gostaria. Eu sempre falo que às vezes a gente precisa fazer o que precisa para depois fazer o que a gente quer. Exemplo disso que eu dei agora há pouco. Eu preciso estudar, mesmo que eu queira muito assistir a Netflix, para depois eu fazer aquilo que eu gosto, que é ir assistir um filme, por exemplo. Então, isso é tolerar o desconforto. Tolerar uma situação onde, de alguma maneira, as pessoas, de repente, podem me criticar, por exemplo. Saber lidar com a crítica do outro. Isso também é tolerar o desconforto, porque ninguém gosta de ser criticado. As pessoas querem o tempo todo serem elogiadas, ovacionadas. Isso é uma outra forma que a gente tem também de desenvolver aí a, a inteligência emocional. Tem uma coisa que eu gosto de falar assim: quem gosta de tomar injeção? Mas às vezes não é necessário. Você vai sentir uma picada, uma certa dor do líquido entrando, né? Aquele mal-estar momentâneo, mas vem para o bem. Então, às vezes, você vai ter que ter um grau de tolerância um pouco maior para que algo bom venha dar. No caso, o remédio aí, né? Qual é o Uhum. remédio? Eu tolero mais isso para no futuro aquilo dar mais certo, né? Sim, sim, Então, é a injeção. E pensa na injeção, gente. Às exato. vezes, você vai ter que aguentar um pouco aquele mal-estar por um tempo, mas você vai aprendendo cada vez a lidar melhor com a situação, né? Eu Uhum. resisto, eu posso resistir um pouquinho mais, eu aguento um pouquinho mais, né? E se caso também for alguma situação, né, Tina, que a gente falou até num outro episódio, de algo que para você é intolerável Aí tá também, no limite aí entra a questão de negociar. imposição de limites também. Exato. Se aquele limite para você é inegociável, vamos trabalhar isso, Exato. né? Mas aí, de novo,
por incrível que pareça, entra também a inteligência emocional, porque é a minha capacidade de comunicar ao outro de que aquilo ali tá passando do limite. O que que eu faço? Primeiro, eu brigo, discuto, quebro o pau, explodo, ou eu falo, olha, fulano, acho que isso aqui não tá legal. Isso aqui eu acho que passou um pouco do limite. Olha, isso aqui eu não vou aceitar. É sempre o trazer ao diálogo, né? Vamos debater sobre isso, porque se você vai sempre na imposição, Uhum, até que ponto você também quer isso que façam com você, né? exatamente. Exatamente. Então, gente, pensando em termos de relacionamento pessoal, ela é uma habilidade crucial, mas a gente tem que pensar também que ela, hoje em dia, é uma habilidade que as empresas buscam muito. Tem uma frase que fala assim: as pessoas são contratadas por suas competências técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. E isso é uma verdade. Eu trabalhei muito tempo em RH e ainda faço trabalhos hoje como palestra para empresas, mentoria para liderança e tudo mais. E é impressionante. Geralmente, em todos os casos que eu vi, é raro você falar assim: ah, a pessoa foi demitida porque ela não sabia fazer um Excel. Geralmente é porque ela teve um relacionamento ruim com um colega, ou porque de repente ela não se comunica da maneira muito clara, ou porque brigou no trabalho, porque foi intolerante. Geralmente tem a ver com comportamento. E comportamento tem tudo a ver com a questão da inteligência. Então, hoje ele é fundamental no ambiente de trabalho. Pensa num líder. Um líder com uma alta capacidade de inteligência emocional, ele certamente vai perceber, por exemplo, que na equipe dele ali está existindo algum conflito ou que um funcionário está com algum problema, porque ele consegue se perceber e perceber o outro. Então, ele vai Uhum. perceber um estresse ali na equipe, por Que ele pode exemplo, até né? antecipar algo, né, antes que aquilo piore, Sim, né? sim, ele vai perceber ali o que tem alguma coisa estranha no clima. Às vezes a gente nem precisa de ser tão inteligente emocionalmente para perceber, né? Mas uma pessoa com essa capacidade alta, ela vai perceber rapidamente, ela vai perceber ali, de repente, um funcionário que está com um problema pessoal. E aí ele pode se antecipar, como diz você, e ele pode, inclusive, oferecer um suporte e um apoio mais adequado também para a equipe dele, se ele consegue perceber isso rapidamente. Então, concluindo aqui, né, nossas ideias, gente, ela é uma habilidade poderosa que pode te abrir portas, é uma habilidade que pode transformar a maneira como você lida com todas as pessoas ao seu redor, né? Então, eu gostaria de deixar aqui um recado para vocês, que antes de você. Aliás, Tina, nem perguntei, né? Você quer falar alguma coisa? Você quer Não, acrescentar não. alguma Tá coisa perfeito. Vamos lá. de inteligência emocional? Quer trazer Não, um exemplo? segue o Você bonde. viu, né, gente? Eu fui encerrando, assim, nem falei se ela queria falar alguma coisa. Mas é isso, gente. Então, assim, é uma forma da gente conseguir melhorar as nossas relações é por meio dessa inteligência emocional. Eu ia falar inteligência artificial. É uma forma que a gente tem também de conseguir se manter equilibrado, porque a gente consegue aí regular as nossas emoções, e isso vai trazer benefícios incríveis para a sua vida, para suas relações pessoais, para suas relações de trabalho, para suas relações com os amigos, para sua relação com todo mundo. Então, gente, vamos trabalhar esse autoconhecimento, vamos trabalhar essas habilidades. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, chama a gente, entendeu? A gente também tá com a agenda aberta, com alguns horários abertos, né? Não são todos, mas temos alguns horários disponíveis. Chama a gente para um bate-papo, né? Aqui no Instagram, no @terapia, etc e tal. É isso, Isso. né? Ou deixa um recadinho pra gente aqui também nos comentários, tá certo? É isso aí. Vamos olhar mais para os nossos sentimentos e a gente conseguir reconhecer esses sentimentos, que isso faz a parte ao reconhecer os sentimentos, isso ajuda, é um ponto principal para você ir exercitando a sua inteligência emocional. Tá certo? Isso Gente, aí, muito pessoal. obrigada e até o próximo episódio. Até, pessoal.